Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Façamos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salmo 44. Deus, ouvimos com nossos ouvidos, os nossos pais nos contaram os feitos que realizaste nos tempos deles. Nos tempos antigos com tua mão, expulsaste nações para estabelecê-los, afligiste povos para dilatá-los. Pois não foi com a espada que tomaram a terra, nem foi o braço deles que lhes deu a vitória, mas foi tua mão direita, teu braço e o esplendor do teu rosto, porque os amavas. Eras tu, meu rei e meu Deus, que comandavas as vitórias de Jacó. Contigo enfrentávamos nossos inimigos, com o teu nome pisávamos nossos adversários. De fato, eu não confio no meu arco e não é minha espada que me salva, mas tu nos salvaste dos nossos inimigos, humilhaste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriávamos todo dia e teu nome louvávamos para sempre. Porém nos rejeitaste, cobrindo-nos de vergonha. Não sais mais à frente das nossas fileiras. Fizeste-nos recuar diante do inimigo, e os que nos odeiam se enriqueceram de despojos. Fizeste de nós ovelhas a serem devoradas, e nos dispersaste no meio das nações. Vendeste teu povo por um nada, e nada lucraste com a venda deles. Fizeste de nós um ludíbrio para nossos vizinhos, objeto de zombaria e desdém para os que nos rodeiam. Fizeste de nós uma fábula no meio das nações, um motivo de se menear a cabeça entre os povos. Minha vergonha está o dia todo à minha frente, meu rosto se cobre de rubor, ao ouvir aquele que ultraja e insulta à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos aconteceu, sem que nos tenhamos esquecido de ti, nem traído tua aliança. Nosso coração não voltou para trás, nem nossos passos se desviaram do teu caminho. Tu nos humilhaste num lugar de chacais e estendeste sobre nós a sombra da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e erguido as mãos para um Deus estrangeiro, não teria Deus descoberto o fato, já que Ele conhece os segredos do coração? Sim, por tua causa somos levados à morte todo dia, tratados como ovelhas para o matadouro. Levanta-te, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Por que escondes teu rosto e não te preocupas com nossa miséria e aflição? Sim, nossa alma está prostrada ao pó,
a terra está colada ao nosso ventre. Surge em nosso socorro, resgata-nos pela tua misericórdia. Gente, esse salmo, você sabe que os 150 salmos, eles têm várias autorias, vários autores. Davi, a maioria dos salmos, mais da metade dos salmos, são da autoria de Davi, do rei Davi. Salomão compôs também alguns salmos. E este salmo, esse Salmo 44, ele foi composto pelos filhos de Coré. Bom, quem são esses filhos de Coré? Você vai ver aqui, lá no comecinho do salmo está escrito, logo no versículo 1, ao maestro do coro, o poema dos filhos de Coré. Quem são esses filhos de Coré? Bom, Coré era um levita, lá no tempo de Moisés, de Araão, quando o povo eleito saiu lá do Egito, liberto pelo povo, liberto por Deus, o povo liberto, atravessou o Mar Vermelho, indo à terra prometida, a terra que emana leite e mel, e tinha esse tal de Coré. O Coré, ele era um levita, e ele trabalhava, ele prestava auxílio a Arão, que era o sacerdote. Só que Coré, ele ficou enciumado, e ele queria exatamente pegar ali o lugar de Arão. Ele queria também assumir o sacerdócio. E vai dizer a palavra de Deus, lá em Números, no capítulo 16 do livro dos Números, vai contar esse fato. Que Coré então se rebelou. E ele juntou 250 homens, pessoas importantes ali do povo eleito, escolhidas a dedo, pessoas influentes. E todos foram lá atacar Moisés e Arão e dizendo, mas olha, todo o povo aqui é formado por consagrados. Porque afinal de contas só vocês, Moisés e Arão, é que pode liderar o povo. E aí Moisés fez com que Coré, e tinha mais 2 sujeitos ali junto com Coré, chamado Datã e Abirão. E esses 2, eles também se revoltaram contra Moisés e Arão. E Deus ficou indignado com essa atitude. E Moisés fala para Coré, e para aqueles 250 homens fala assim, ofereça incenso diante de Deus. Aquele que Deus aceitar a oferta, será aquele que Deus separou, aquele que Deus consagrou, que Deus escolheu para servi-lo no sacerdócio. E aí eles vão lá, oferecer o incenso. E Deus, indignado, fala assim, olha, eu vou exterminar Coré, vou exterminar Datã, Abirão, e esses 250 eu vou exterminar, e porque eu não aceito isso. Não aceito que eles se levantem contra Moisés e contra Arão. Está tudo lá em Números 16, capítulo 16 do livro dos Números. E Deus faz com que o solo se abra a terra se abra embaixo das famílias de Datã, de Abirão. O solo engole eles, assim, abre a terra e na frente da terra eles caem lá dentro do solo e fecha a terra. E todo o povo fica assustado com aquilo, e porque eles viram aquela blasfêmia. Porque até o autor sagrado vai dizer que Datã e Abirão chegaram para Moisés e tiveram o cabimento de dizer o seguinte, olha, nós não vamos te seguir não, porque você tirou a gente da terra onde mana leite e mel. Eles estavam dizendo que a terra onde mana leite e mel era o Egito, o lugar da escravidão. E que não era o lugar, que não era a terra prometida. E aquilo era uma blasfêmia diante de Deus. Imagina chamar o lugar da escravidão a terra prometida? Não, era o lugar da escravidão. Né? Muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós preferimos o vício, preferimos a escravidão, preferimos a vida do pecado, uma vida de pecado, ao invés do seguimento a nosso Senhor. Porque achamos que somos melhores assim. Eu sou melhor com o meu cigarrinho, sou melhor com a minha cachaçinha, né? Prefiro. Foi o que eles fizeram. Então, esses homens, acabou que a terra engoliu eles. Mas, o autor sagrado vai dizer, um pouco mais para frente, lá no capítulo 26 do livro dos Números, vai dizer que os filhos de Coré foram poupados. Olha só que interessante. Os filhos de Coré foram poupados. E esse salmo é composto pela descendência, pelos filhos de Coré. E veja, esses filhos de Coré, eles foram divididos em 2 turmas. Metade eram os guardas do templo. Eles eram os porteiros, os guardiões do templo. Eram os seguranças, eram os que tomavam conta. Metade eram os seguranças do templo, no templo do rei Davi. E metade eram os músicos, era o coral, eram os cantores, era o ministério de música. E esses que são os filhos de Coré, descendentes desse homem rebelde que a terra engoliu, esses homens e músicos que no tempo do rei Davi
serviam ao templo e que cantavam e que ministravam canção, eles compõem este salmo. E o que eles fazem nesse salmo? Eles fazem, em primeiro lugar, memória. Então, você começa a perceber nesse salmo que eles começam a dizer, olha, ouvimos com nossos ouvidos o que nossos pais nos contaram, os feitos que realizaste nos tempos deles, nos tempos antigos com tua mão. Logo no versículo 2, eles começam a falar as maravilhas de Deus. Olha, o Senhor caminhou à frente do seu povo, deu a vitória ao teu povo com teu braço forte. Eles vão dizer no versículo 5, eras tu, meu rei e meu Deus, que comandava as vitórias de Jacó. E eles vão dizer, de fato, no versículo 7, eu não confio no meu arco, não é a minha espada que me salva. Não, não é isso. Mas é o Senhor, em Deus nos gloriávamos, versículo 9, todo dia, e teu nome louvávamos para sempre. Então, nessa primeira parte do Salmo, eles vão fazendo memória de todas as maravilhas, todas as bênçãos de Deus, como nós, eu, a Paulo, o Odair, nós que estamos aqui, fomos fazendo memória de tantas bênçãos, tantas maravilhas, que o Senhor derramou nesses dias de acampamento de cura e libertação. Quanta coisa linda, quanta libertação, quanta restauração que Deus realizou no meio do seu povo. Nós nos recordamos com alegria. Os filhos de Coré fazem exatamente isso. Eles recordam com alegria as maravilhas de Deus. Mas eles estão sofrendo. E aí eles começam a dizer, a partir do versículo 10, porém nos rejeitaste, cobrindo-nos de vergonha. Não sais mais à frente de nossas fileiras. Eles fazem uma constatação dolorosa. Deus não está mais caminhando com eles. Eles estão vivendo um deserto. Quero perguntar para você nesta manhã, meu irmão e minha irmã, você está passando por algum deserto? Por um momento em que você reza, faz novena, reza o rosário, jejua, clama a Deus, eucaristia diária, e Deus parece que não fala. Deus não está falando. Oh, meu Deus, fala comigo, meu Deus. E você está aí chorando, está triste, o coração apertado, porque Deus não está falando com você. Os filhos de Coré vivenciaram isso. Um silêncio de Deus. O Senhor já não sai mais nas nossas fileiras. Eu lembro, nossos antepassados nos contam isso. Olha só, eles não se prenderam à história. Passado deles, eles são filhos de Coré, o levita rebelde. Você talvez na sua história seja filho ou filha de um pai alcoólatra. Talvez de um pai até bandido, violento, que hoje esteja pagando uma pena no presídio, cumprindo o seu débito com a sociedade. Está lá preso. Isso é motivo para você de vergonha. Talvez, como eu li naquela carta para você no começo do programa, aquela senhora testemunha das sobrinhas delas, 2 sobrinhas dela que são filhas de moradores de rua. Talvez o seu pai e sua mãe, morador de rua, você não conhece nem seu pai e sua mãe. Uma história sofrida em relação aos seus pais, em relação aos seus avós. Talvez uma história, até como o Padre Rufus tocou tantas vezes nesse acampamento, uma história de práticas ocultas. E você viveu tudo isso na sua história. Mas essas marcas não têm a última palavra na sua vida. Como não teve para os filhos de Coré. A rebeldia do pai deles, de ter sido engolido pela terra, por causa da inveja dele, do querer pegar o lugar de Arão, o sacerdote de Deus Altíssimo, não foi o que marcou a vida dos filhos de Coré. Não. Pelo contrário. O que marcou a vida desses homens foi a memória. Deus tem nos abençoado. Olha quantos prodígios, quantas coisas maravilhosas Deus realizou. Eu me lembro, tantas bênçãos, quantas curas, quantos testemunhos. Eles estão fazendo memória de tudo isso. Só que aí, eles estão vivendo um deserto. E eles falam com o coração partido para Deus. Fizeste de nós um ludíbrio para nossos vizinhos, versículo 14. Objeto de zombaria e desdém para os que nos rodeiam. Minha vergonha está todo dia à minha frente. Meu rosto se cobre de rubor. Ao ouvir aquele que ultraja e insulta, a vista do inimigo e do vingador. Tu nos humilhaste, versículo 20, num lugar de chacais. E eles vão falando tudo isso. É uma dor, gente, é uma dor que invade o coração deles.